Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Perli aqui mais uma vez. Hoje eu quero ensinar vocês a fazer um GIF animado de forma simples aí com o Fireworks e exportar da forma correta, tá? Então é bem tranquilo aí de fazer. O Fire ele vai fazer um GIFzinho, né? De forma muito prática, muito fácil, né? Não tem muita enrolação, não tem muitos caminhos. É sempre a mesma forma. Então eu estou aqui no Fireworks. Eu vou dar um novo documento, né? Eu vou pedir, por exemplo, 500 por 500, porque na verdade é uma imagenzinha que tem intenção nem é ir para a web, né? Só para eu fazer uma brincadeira. Bom, definir aqui uma outra posição de zoom e eu vou desenhar agora um boneco palito, por exemplo, né? Um stickman. Então peguei aqui a ferramenta elipse, depois a ferramenta linha, desenhei assim. Muitas vezes no teu Fireworks, gente, pode acontecer de estar assim, ó. Daí você fala, meu Deus, mas está sumindo a minha linha, né? Às vezes até quando o, o zoom é mais afastado, assim, dá a impressão que a linha está meio vazada, assim, mas não é, gente. É só selecionar e dar um pouco mais de espessura de contorno na brincadeira, né? Então fiz aqui um boneco, você pode fazer ele dançando, ele dando porrada nos outros, ele dando cambalhota, ele andando de skate, fazer a brincadeira que você quiser aí, tá? Então eu fiz o boneco. A brincadeira de animação no Fireworks e em qualquer outro programa, ele vai seguir sempre a mesma ideia, que é o quê? Como se fosse aquelas animações quando você fazia no cantinho do caderno, né? Onde você fazia um desenho, na outra folha o mesmo desenho, só que com um pouco de movimento, na outra folha o mesmo desenho com mais um pouco de movimento. Então a teoria é essa, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem o boneco e em outra folha a gente vai dar um pouquinho de alteração, na outra folha um pouquinho de alteração, na outra folha mais um pouquinho e assim o movimento vai acontecendo. Quanto mais e mais folhas você for colocando, né? Que aqui a gente vai chamar de estados, tá? Aí mais completo vai ficar a sua animação, né? Ela vai ficar melhor, vai ficar mais bonita. Por exemplo, dizem que um desenho da Disney ele tem 30 estados por segundo de filme para o movimento ficar bem redondinho, bem bonito, né? Bom, feito o desenho base, eu vou vir aqui nesse painel aqui na direita, estados. Caso você use um outro Fireworks, por exemplo, o Fireworks MX, o Fireworks 8, você vai estar chamando aqui na direita de molduras. Tá? Então você procura o painel molduras se for um Fireworks mais antigo. Nos Fireworks já com esse novo layout, é estados o nome. Então eu estou aqui em um estado 1, claro, esse nome pode ser alterado, né, se você quiser, mas não há necessidade. E eu vou fazer agora um novo estado, tá? Então eu posso, sei lá, posso fazer com o botão direito adicionar ou duplicar estado, ou vir nesse negocinho aqui no cantinho, tá? Qual que é a diferença? Se eu der um adicionar estado, ele vai adicionar como se fosse uma folhinha por cima, só que branca. E eu teria que desenhar o desenho novamente aqui, né? Isso você pode fazer no último estado para escrever um the end, alguma coisa assim. Mas normalmente para construir o GIF a gente vai dando duplicar estado. Então eu vou dar um duplicar estado. Aí ele pergunta, quantos estados eu quero colocar? Aqui está marcado um, né? Que é o nosso caso aqui hoje, e eu vou pedir para colocar aonde? Depois do estado atual. Tá? Eu poderia pedir para vir antes desse um, né? Mas no nosso caso é sempre depois do estado atual. No início para ser o primeiro estado, ou no fim para ser o último. Então depois do estado atual e ok. Então agora eu estou aqui no estado 2. No estado 2, eu vou fazer o bonequinho levantar um pouquinho o braço. Vou clicar no braço do boneco, pegar aqui a ferramenta de dimensão, girar um pouquinho, reposicionar ele, maravilha. E vou fazer mais um, vou vir aqui nesse negocinho, duplicar estado, depois o estado atual, ok, vou fazer ele levantar mais um pouquinho o braço. Então, não faça movimentos bruscos, o braço deitar e deixar de pé, né? Porque senão fica uma coisa muito feia, né? Eu vou fazer só mais um, duplicar estado, ok, clicar no bracinho dele, dar mais uma giradinha, reposicionar novamente, maravilha. Vamos ver como é que ficou? Tá vendo aqui embaixo? Tem esses botões que parecem de rádio, né? Esse play aqui, ó, vou dar um play, olha lá. Então ele vai variando entre esses estados, né, e mostrando ali como é que tá. Inclusive o Fireworks é tão legal que você pode pegar um GIF animado da internet, dar um arquivo abrir e ele já vai distribuir as molduras, os estados aqui na direita de forma correta, né? E você pode editar e tudo mais. Então ele é bem completo quando se fala de GIF animado. Então, ó, fiz uma pequena alteração. Se você quiser fazer uma briga de boneco mesmo, você vai fazer. Eu uma vez fiz uma animação com 173 estados. Né? Então deu quase um filme ali, né? Um monte de coisinha lá. Aqui a gente vai deixar contínuo,
porque eu quero que ele nunca pare de se repetir. Por exemplo, se eu deixar sem repetição, né, ele vai acontecer só uma vez só, no caso do GIF, né, que não aconteceu. Mas no caso do GIF, quando a gente exportar como GIF, ele vai executar só uma vez. Então eu vou escolher quantas vezes eu quero que execute aqui. E aqui onde está esse número 7, eu escolho a velocidade da animação. Ele está falando aqui, quando eu der o play vai ficar 7 milésimos de segundo nesse estado, e daí vai para o próximo, mais 7 milésimos nesse, mais 7 nesse, mais 7 nesse, e retorna. Se eu aumentar esse número então, ela vai ficar mais lenta. Por quê? Porque daí ele vai ficar 20 milésimos de segundo nesse aqui, ó. Ó a diferença. Tá? Então, se eu quisesse toda a animação mais lenta, eu iria dando um outro número aqui para todos. Tá vendo só? E, ó lá. Levantou o braço, né? Muito bem. Então, aqui eu vou editando a velocidade. Bom, que eu posso excluir o estado e tudo mais, né? Assim como com o botão direito, excluir estado. Bom, olha só, agora vem o segredinho da brincadeira. Veja bem, isso aqui, se eu simplesmente for em arquivo salvar como, eu vou ter daí um PNG, um arquivo com a extensão do Fireworks, e que não vai ser executado na internet nem em nenhum outro lugar, porque ele é um arquivo editável de Fire. Se você der 2 cliques, vai abrir o Fire, não o visualizador de imagens do Windows ou do sistema que você estiver usando, né? Então, depois de terminado, eu não vou salvar. Claro, eu vou salvar para poder continuar editando futuramente, mas além de salvar, eu vou ter que exportar da forma certa. Então, para exportar da forma certa um GIF animado é assim, ó, pessoal. Eu vou lá no menu Arquivo, e vou vir aqui em assistente de exportação. É uma das formas, também dá certo de outras. Aqui eu vou dar um continuar, GIF animado, maravilha. Continuar, e aqui ele já está marcadinho ali GIF animado. Eu vou marcar aqui também, configurações salvas GIF animado, e vou dar um exportar. Tá? Ele vai perguntar aonde eu quero colocar isso aí. Eu escolho o local e o nome, colocar animação. Beleza. Vamos ver se funciona. Deixa eu entrar aqui na pastinha. Ops, web design. Errei ele no nome. E tá aí, ó. Ele executa em qualquer lugar, na internet, num fórum, em algum lugar que você queira colocar aí, né, algum sistema de comunicação. Então você fez um GIF animado e exportou da forma correta. Claro, a gente sabe que também tem como fazer animação de forma de símbolo, tá? Mas daí, para a aula não ficar muito comprida, depois eu preparo então uma videoaula onde eu mostro para vocês como fazer isso aqui e transformar em algo em formato de símbolo de animação e ele animar automaticamente de uma forma mais legal, tá? Então, tá aí, GIF animado com o Fireworks. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, postem aí, tá? Logo abaixo da videoaula, e eu vou estar esclarecendo para vocês aí a medida do meu conhecimento, ok? Então, obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.